Olá, graças a Deus, mais um grande dia, como sempre, uma grande oportunidade, é um privilégio imenso, maravilhoso, como sempre, poderoso, poder compartilhar uma mensagem, uma palavra que edifique a nossa fé, que transforme e restaure totalmente a nossa vida, como temos feito diariamente, a nossa leitura bíblica, dando sempre a Deus o nosso coração, nossa alma, nosso entendimento, para que a palavra ela venha penetrar o mais profundo do nosso ser, que haja realmente uma renovação, que haja uma libertação, que haja uma liberação de amor em nossa alma, nosso coração, com a certeza que Deus é conosco e vai nos abençoar ainda muito mais. Olha só, damos início agora ao livro de Juízes. Deus tem dado revelações através de cada palavra. A terra teve um descanso ao redor de Israel, ali quando Josué estava dando toda a direção final, que ele estava para ser resgatado, ou ele foi levado aos seus antepassados, ele morreu, na verdade. E aí então começa mais um período, agora algo transitório, que vai começar a desenvolver a história de Israel, que os líderes a qual Deus levantou, Moisés e Josué, fizeram realmente com muito êxito. E enfim, o povo começou a se dividir, a se rebelar, e tantas coisas aconteceram. Logo no início, realmente Deus ele deu a vitória, porque eles estavam ainda firmados na rocha, fazendo aquilo que agradava o Senhor. E aqui diz então em Juízes capítulo 1: depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? Porque ainda tinha realmente terra a ser conquistada. E o Senhor respondeu: Judá será o primeiro, e eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio, e lutemos contra os cananeus. Iremos com vocês para o território que lhes foi dado, e os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos dele. Eles mataram 10.000 homens em Bezeque. E foi lá que encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles os perseguiram e o prenderam e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que lhe fiz. E eles o levaram para Jerusalém, aonde morreu. O próprio rei disse: olha só, 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Ou seja, o que ele fez, o que ele realmente ele plantou, aqui de forma literal ele colheu, né? Ele foi realmente sobre ele mesmo foi tirado os pés, os polegares das mãos, dos pés dele. O que ele tinha feito com os reis, assim ele acabou realmente também sendo retribuído. Ele recebeu o que ele plantou. E os homens de Judá atacaram também Jerusalém e a conquistaram. Mataram os seus habitantes ao fio da espada e a incendiaram. Depois disso, eles desceram para lutar contra os cananeus que viviam na terra de Neguebe e na Cefalá. Avançaram contra os cananeus que viviam em Hebron, anteriormente chamado Quirite Arba, e derrotaram Sesai, Aimã e Talmai. E dali avançaram contra o povo que morava em Debir, anteriormente chamada Quirite Sefer. E disse Calebe: darei a minha filha Axa em casamento ao homem que atacar e conquistar Quirite Sefer. Otoniel, filho de Quinás, irmão mais novo de Calebe, conquistou a cidade, por isso Calebe lhe deu a sua filha Axa por mulher. Um dia, quando já vivia com Otoniel, ela o persuadiu a pedir o campo ao pai dela. E assim que ela desceu do jumento, Calebe lhe perguntou: o que você quer? E ela respondeu: dê-me um presente, já que o Senhor me deu terras do Neguebe, dê-me também as fontes de água. E Calebe lhe deu as fontes superiores e as inferiores. E os descendentes do sogro de Moisés, o queneu, saíram da cidade das palmeiras com os homens de Judá e passaram a viver entre o povo do deserto de Judá, no Neguebe, perto de Arade. Então, o que ela pediu, o pai ali lhe concedeu. E como nós entendemos, Deus, ele sempre nos dá aquilo que nós lhe pedimos. Se nós pedimos,
nós vamos receber, se nós batemos, vamos realmente encontrar, se você buscar, você vai encontrar, se você bater, a porta vai ser aberta, enfim, tudo vai ser feito conforme nós pedimos. Se nós tiver a coragem, a ousadia de clamar ao nosso Deus, buscar em Deus, Ele vai dar sempre a vitória para cada um de nós. Depois, os homens de Judá foram com seus irmãos de Simeão e derrotaram os cananeus que viviam em Cefate e destruíram totalmente a cidade. Por essa razão, ela foi chamada Hormá. Os homens de Judá também conquistaram Gaza, Ascalon e Ecrom com seus territórios. O Senhor estava com os homens de Judá. Eles ocuparam a Serra Central, mas não conseguiram expulsar os habitantes dos vales, pois eles possuíam carros de guerra feitos de ferro. Conforme Moisés havia prometido, Hebron foi dada a Calebe, que expulsou de lá os 3 filhos de Enaque, que era o gigante. Já os benjamitas deixaram de expulsar os jebuseus, que estavam morando em Jerusalém. Os jebuseus vivem ali com os benjamitas até o dia de hoje. E os homens da tribo de José, por sua vez, atacaram Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espias a Betel, anteriormente chamada Luz, e quando os espias viram o homem da cidade saindo, lhes disseram: mostre-nos como entrar na cidade, e nós lhe pouparemos a vida. Ele mostrou como entrar, e eles mataram os habitantes da cidade ao fio da espada, mas pouparam o homem e toda a sua família. Ele foi então para a terra dos Hititas, onde fundou uma cidade e lhe deu o nome de Luz, que é o seu nome até o dia de hoje. Manassés, porém, não expulsou o povo de Bet-Sean, e o de Tanak, o de Dor, o de Eblan e o de Megido, nem tampouco os povoados ao redor da cidade, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela terra. E quando Israel se tornou forte, impôs trabalhos forçados aos cananeus, mas não os expulsou completamente. Efraim também não expulsou os cananeus que viviam em Gezer, mas os cananeus continuavam a viver entre eles. Nem Zebulon expulsou os cananeus que viviam em Quitron, em Naalol, mas estes permaneceram entre eles e foram submetidos a trabalhos forçados. Nem Asser expulsou os que viviam em Aco, Sidom, Alabe, Aquisibe, Helba, Afec e Reobe. E por esse motivo o povo de Asser vivia entre os cananeus que habitavam naquela terra. Nem Naphtali expulsou os que viviam em Bet-Semes, em Bet-Anate, mas o povo de Naphtali também vivia entre os cananeus que habitavam a terra. E aqueles que viviam em Bet-Semes, em Bet-Anate, passaram a fazer trabalhos forçados para eles. E os amorreus confinaram a tribo de Dan. Olha só, apertaram a tribo de Dan, a Serra Central, não permitindo que descessem ao vale. Os amorreus igualmente estavam decididos a existir nos montes Eres, em Aijalon e em Salbaim. Mas quando as tribos de José ficaram mais poderosas, eles também foram submetidos a trabalhos forçados, e a fronteira dos amorreus da subida de Acabim até Selá e mais adiante. Olha só o capítulo 1, dando também um breve resumo do que já nós lemos, de cidades que precisavam ainda ser realmente conquistadas, como que o povo ficou infiltrado em meio ao povo de Israel, e como isso foi armadilha e cilada para eles. Nós já lemos sobre isso. E o que nós precisamos ter entendimento a cada dia mais, que nós temos que ser separados, santificados, ainda que vivemos no meio de uma geração corrompida e perversa, nós precisamos ser a luz deste mundo, o sal dessa terra. Não podemos jamais nos deixar realmente ser envergonhados, humilhados, a nos submetermos à vontade deste mundo, mas sim sempre nos submeter à vontade do nosso Pai. E guerrear mesmo, conquistar o que Ele tem para nos dar dia após dia. Porque esse povo, ele estava ainda em uma forma desunida, não estavam todos guerreando pelo mesmo propósito. Já as 2,5 tribos de Manassés já tinham voltado para a sua terra antes do Jordão. E esse povo teve que ser forte. O próprio José disse: vocês seriam fortes. Mas só depois que começaram a ficar mais fortes, começaram a ficar mais populosos, a sua cidade, ficaram mais poderosos, e eles também foram e submeteram as tribos, o pessoal que lhe morria, que moravam, que os amorreus, porventura, realmente, como está aqui, nós lemos nesse
último versículo, eles resistiram até conseguirem, mas depois que ficaram fortes, eles também foram submetidos a trabalhos forçados, quer dizer, se tornaram escravos nas mãos do povo de Israel. E como diz a palavra de Deus, nós temos que estar por cabeça, não por cauda, por cima e não por baixo, com condições de viver o melhor dessa terra, condições de emprestar e jamais tomar emprestado. Que possamos ser sempre o sal dessa terra, a luz que veio para brilhar, o sal que salga de verdade, né? Ser realmente aquele que vai fazer a diferença onde Deus nos enviar. Então Deus ele tem o poder de nos surpreender, nos abençoar e que nada possa nos fazer parar ou desistir ou olhar para trás e achar que não tem mais solução. Ainda que como aqui não tinha um líder se levantado, Caleb começou a tomar posição como novo juiz em Israel. E assim a cada lugar precisamos ter uma direção, uma revelação para que possamos sempre fazer aquilo que agrada ao nosso Deus, jamais aos homens, porque aquele que agrada aos homens jamais vai agradar o seu próprio Deus, o seu próprio Criador. Então precisamos conhecê-lo muito mais, nos aprofundar muito mais, entender muito mais o que Deus quer de nós e que possamos realmente nos submeter sempre à sua vontade. Porque nós oramos, isso é fato, as pessoas oram, a oração que Ele nos ensinou, Pai nosso que estás no céu, seja feita sempre a sua vontade, mas infelizmente a nossa vontade é que prevalece praticamente quase todos os dias, todos os momentos, o medo, dúvidas, angústias, por fraquezas, e é onde nós precisamos da fraqueza tirar força, na batalha se esforçar para pôr em fugida esses exércitos estranhos e tomar posse daquilo que Deus tem para nós prometido. Eles tomaram posse da terra deles, mas muitas vezes aqui a situação que ficou no meio deles iriam contaminados, seria uma armadilha para eles, como já nós conhecemos a história de todo Israel, ou como eles foram realmente oscilantes, uma hora vencia, uma hora perdiam, uma hora ficavam em escravidão, uma hora eles estavam prevalecendo, enfim. Então nós não podemos estar nessa subida e descida, nessa escala, né, que você pode até fazer uma escala, você sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, nem ficar realmente andando em círculos, mas você realmente só crescer e evoluir muito mais no próprio Senhor, amém? Vamos orar, vamos clamar ao nosso Deus para que Ele possa nos surpreender, nos abençoar ainda muito mais. Senhor amado Pai, mais uma vez eu quero te agradecer por esse dia, por este momento, essa grande oportunidade, para nós podermos ter mais entendimento, revelação da Tua Palavra, e que nada possa, meu Pai, nos impedir de chegar ao lugar desejado, que possamos, meu Deus, crescer, evoluir, te conhecer muito mais, com propósito, com desejos, em fazer conforme diz a Tua Palavra e que nada possa nos afastar de Ti, ó Santo Deus amado Pai. Então eu peço a Tua presença mais uma vez sobre cada um que está conosco, nos ouvindo dia após dia, que a Sua Palavra venha penetrar no mais profundo alma do coração, dando revelações, força, virtude, poder, honra e glória que vem de Ti, que ela possa entender o Seu propósito, que ela possa entender, meu Pai, realmente a Sua missão e lutar, perseverar dia após dia, porque eu sei que a vitória é daqueles que perseveram, aqueles que vão até o fim, porque o Senhor diz que jamais vai abandonar, porque eu sou um Deus fiel e vai dar vitória àqueles que no Senhor confiam, acreditam e lutam por isso. Então, obrigado por tudo mais uma vez, meu Pai, pela Sua palavra falar conosco, nos orientando sempre de tudo e que nada possa nos afastar de Ti. É o que eu lhe peço e te agradeço sempre, em nome do Teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe muito a sua vida. Abençoe a sua casa, abençoe muito a sua família e que sejamos agraciados sempre pelo poder da fé, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Se precisar, pode contar conosco sempre. Nossa mensagem, nossas orações, em nome do Filho amado, Senhor Jesus.